Olá a todos, bem-vindos ao Café com Journal com as atualizações da cardiologia na última semana. Começando com um assunto muito em alta na cardiologia, e para isso vamos relembrar o estudo Fourier, publicado em 2017 no New England. Esse estudo avaliou o evolocumab, um inibidor de PCSK9, em pacientes com doença aterosclerótica manifesta, com LDL acima de 70, já com a terapia hipolipomiante on top. Nesse estudo, houve uma redução de cerca de 60% do LDL basal com impacto cardiovascular para os desfechos avaliados. Nessa semana, no JAMA foi publicada uma subanálise pré-especificada do estudo Fourier, que avaliou se os benefícios cardiovasculares dessa medicação se mantinham mesmo após o paciente ter sido exposto ao primeiro evento cardiovascular. O que foi observado foi a manutenção desse benefício, dando maior robustez, portanto, ao uso dos inibidores de PCSK9 nesse perfil de paciente. Wagner, essa classe de medicação com certeza veio para ficar. E também não podemos esquecer do estudo Odyssey, que avaliou essa classe com a medicação alirocumab, no contexto de síndromes coronarianas agudas e também com resultados muito animadores. Vamos falar agora sobre um artigo muito interessante publicado no Circulation, dissertando sobre insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. É tamanha a importância desse diagnóstico que metade dos pacientes com sinais e sintomas de IC não tem fração de ejeção reduzida. Diferentemente da IC de fração de ejeção reduzida, que sempre foi a menina dos olhos da maioria dos trials e tem uma vasta opção terapêutica com evidência robusta para o seu tratamento, a IC de fração de ejeção preservada ainda carece de terapêutica ideal que reduza desfechos duros. E são diversos os fatores de risco, como envelhecimento, obesidade, hipertensão, síndrome metabólica e doença coronariana, que aumentam a inflamação sistêmica, isquemia miocárdica, geram mais fibrose e hipertrofia dos miócitos e, por fim, levam ao remodelamento miocárdico. Uma vez alterada a função cardíaca, ocorre o principal comprometimento hemodinâmico nesses pacientes, que é o aumento das pressões de enchimento, que como consequência leva a congestão e hipertensão pulmonar, aumento do volume atrial com maior risco pré-FA e disfunção microvascular. Exatamente, Musa. O diagnóstico da IC de fração de ejeção preservada, muitas das vezes, passa desapercebido. Então devemos sempre suspeitar e fazer uma investigação correta. Um outro tema muito em alta ultimamente é a abordagem transcatéter da válvula aórtica, chamado de TAV. Vimos a marcha dessa técnica desde pacientes inoperáveis, passando por pacientes de alto ou moderado risco, alcançando a indicação em pacientes com baixo risco depois do estudo PARTNER 3 e NOTION. Sabemos que uma complicação comum após o procedimento de TAV são os bloqueios atrioventriculares. Mas nos nossos pacientes que até a alta não desenvolveram nenhuma complicação de ritmo e muitas das vezes não são mais investigados, será que o risco de bloqueio avançado são maiores, mesmo após a alta? Um estudo interessante que saiu no JACC essa semana tentou avaliar essa pergunta. Os pacientes foram avaliados 30 dias após a TAV com monitores de ritmo por telemetria e foi observado que até 10% dos pacientes apresentaram bloqueios atrioventriculares avançados. Wagner, apesar da grande expansão da TAV, temos sempre que ficar atentos quanto às suas potenciais complicações. Ainda sobre cardiologia intervencionista, essa semana foi publicado no JACC e apresentado simultaneamente no EuroPCR o estudo Revelation, que teve um objetivo muito interessante. Comparar a angioplastia com balão revestido com Paclitaxel versus stent farmacológica em pacientes com infarto com supra do segmento ST. A angioplastia com stent, quando comparada com a angioplastia apenas com balão, já provou reduzir revascularização adicional nesse perfil de pacientes. Entretanto, o implante de stent não reduz novo infarto ou morte. Alguns dos motivos para isso são as complicações relacionadas à presença da malha dos stents, como, por exemplo, mau posicionamento e expansão inadequada, trombose intra-stent, reestenose, entre muitos outros. Os autores incluíram 120 pacientes com infarto com supra, sem calcificação importante e que tinham estenose residual menor ou igual a 50% após aspiração de trombo se necessária e pré-dilatação. Para o desfecho primário de avaliação funcional com FFR, no segmento de 9 meses, a angioplastia apenas com balão eluído com Paclitaxel foi não inferior ao implante de stent farmacológico. Porém, 18% dos pacientes randomizados para angioplastia com balão apenas, tiveram que receber stent de resgate. Este foi um trial que de fato abre frente para novos estudos com essa opção terapêutica. Entretanto, a inclusão de poucos pacientes que foram muito bem selecionados e a elevada perda de segmento e a falta de poder não nos permite conclusões mais definitivas. Por hoje era isso. Até a próxima.